conheci numa palestra no Colégio Universitas, onde eu leciono. Foi bem assim, ao acaso, porque ele nunca havia dado uma palestra. Aliás, o tema Holocausto era uma página virada na vida dele. Mas por uma série de acasos, ele trabalhava com uma senhora na mesma empresa em São Paulo e essa senhora tinha filhos no Colégio Universitas. E como ela sabia que ele era um sobrevivente do Holocausto, ela o convidou. Ele, como havia uma empatia muito grande por ela, acabou aceitando também. E ele sentiu nessa palestra de que era bom falar sobre o tema. Os alunos foram muito receptivos, para ele também foi bem interessante, e aí a gente tornou isso uma rotina. Então eu conheci ele há aproximadamente 10 anos nessa ocasião. Como as palestras começaram a acontecer anualmente e elas se tornaram um sucesso, era motivo de muita expectativa para as turmas de nonos anos que ingressavam para os nonos anos, eu, quando assumi, né, porque a princípio era uma outra professora que organizava essas palestras, quando eu assumi em 2013 os nonos anos, eu já estava encantado pelo Andor, pelo tema. Eu resolvi fazer a proposta para ele porque eu achei que o universo que a gente poderia pegar seria muito maior se fosse através de um livro do que essas palestras ocasionais. Então eu fiz a proposta para ele do livro em 2013 e nós começamos uma série de entrevistas e deu certo. Em 2014 nós fizemos uma viagem junto, retomamos, refizemos toda a trajetória dele, desde a época da infância dele na Hungria, passando pelos campos até o local da libertação. Em 2015 nós lançamos o livro. É um desafio, porque você contar algo feliz, um acontecimento alegre na sua vida, é algo fácil, mas quando você compartilha momentos difíceis, momentos trágicos, é um ato generoso, né? E o Andor, ao fazer isso, né, em cada palestra que ele vai, em cada conversa que ele participa, é um ato generoso da parte dele. Então o tema chamava muito a atenção e eu sentia que era necessário contar essa história. O Andor não poderia passar anônimo, né, por essa vida, né? Principalmente porque ele é o único brasileiro sobrevivente ao Holocausto. O que me chamou a atenção, porque toda a história do Holocausto não é uma história rara, né? A gente tem relatos de sobreviventes, você entra na internet, você ouve relatos, você assiste programas, compra revista, livros, tem filmes. Então a produção sobre o tema é muito vasta. Então tem muitos sobreviventes que depois vieram ao Brasil, mas eu acho que a história do Andor ela é única porque ela é transformadora. Não é só o sofrimento que ele passou, mas a forma como ele lidou com esse sofrimento. Aliás, como ele lida até hoje. Né? Então, ao invés dele ficar remoendo o passado, cultivando o ódio, a raiva, a tristeza, o Andor é uma pessoa que ele expressa energia, vitalidade, amor à vida, valorização da vida do outro, não só da vida dele, mas da vida de todo mundo, de um vegetal, de um animal, de outras pessoas. Então acho que isso que encanta nele, né? Uma pessoa que é otimista com relação à vida. E na sua opinião, qual você acha que seja a importância de continuar falando do Holocausto ainda hoje? Acho que mais do que nunca, né? A gente vê uma corrente cada vez mais forte, né? Surgindo não só no Brasil, mas especialmente na Europa, com relação ao antissemitismo. Né? O antissemitismo, que é o ódio aos judeus, é algo que é milenário, ele não foi inventado pelo Hitler. É algo que existe na Europa desde a antiguidade e que de tempos em tempos vai ganhando força. E agora a gente vê com a ascensão de partidos de extrema direita na Europa que o antissemitismo está voltando, né? Não só o antissemitismo, como também preconceitos raciais, xenofobia, né? Ou seja, aversão a estrangeiros. E no Brasil também a gente vê, né, por uma série de fatores, que algumas características, né, de direita, também de regime de direita, também encontram aqui no Brasil esses adeptos. Eu acho que o mundo hoje está cansado, a gente tem que pensar uma forma diferente sobre o ser humano, sensibilizar as pessoas, né, com relação ao que somos, né, ao que pretendemos, que mundo nós queremos para o futuro, e isso passa necessariamente, né, pela cultura de paz, né, pela solidariedade, por um mundo mais justo, mais fraternal. E eu sinto, como professor de história, que a gente pode resgatar, né, através da história, os acontecimentos passados e projetar um futuro melhor, evitar que esse mal aconteça novamente.
Acho que o tema ele está ganhando força, assim, né? As pessoas estão preocupadas, então a gente se preocupa com a corrente. Ainda não, filho. Com o que acontece, né, fora, mas ao mesmo tempo a gente vê também que existe um outro lado, né, uma contraposição através de estudantes, através de pesquisadores que procuram trazer a verdade, né, procuram trazer, né, os acontecimentos passados, e eu acho que o bem sempre vai prevalecer. E o Andor é uma prova viva disso, né? A empatia que ele gera, a repercussão que o livro tem ganhado, né? Força, não só do meu livro, mas de tudo que é desse gênero. Então, creio que a gente está no caminho certo.